Bom, olá a todos. A gente fez um trabalho aqui sobre voltado para a NFL. Eu sou o João e com parceria com a Letícia, a gente pode passar slide, por favor. A ideia principal era basicamente a gente tentar prever a quantidade de jardas em uma jogada do NFL. Basicamente, a ideia do jogo do NFL em si é cada time tem 4 tentativas para avançar no mínimo 10 jardas e, se bem decidido, se isso der certo, eles vão para a próxima tentativa, renovam essas descidas deles de 4 tentativas para alcançar 10, até eles conseguirem fazer uma pontuação. Então, pode passar também de novo. Basicamente, o contexto foi que a gente pegou o Big Data Ball, que é uma competição que a NFL faz com o grande público em si, de 2020. E a nossa métrica de avaliação foi o CIPS, que basicamente ele compara o erro entre a distribuição real das jardas obtidas com a distribuição que o nosso modelo previu. Então, a gente vai falar também aqui foi onde a gente conseguiu os dados. Basicamente, cada jogador tem um marcador no seu uniforme que pega velocidade, como conseguiu atingir, e isso com muito. Ele pega no momento que o jogador está jogando mesmo. Então, tem o peso do jogador, a altura, a posição, e consegue capturar tudo. A gente tem os dados, o que ela vai mostrar agora, de tudo que a gente fez tá no GitHub. Basicamente, a gente fez uma análise exploratória, uma baseline bem básica e uns modelos mais robustos. Então, como a gente tem 7 minutos, a gente vai passar por tudo, mas tá no GitHub da Lê, e lá tem o README certinho, explicando como fazer e tudo mais. Ali, mostrando o GitHub dela. Então, acho que passando agora para baselines, fez basicamente 4 modelos de baseline. Pode passar aí. Aí a gente fez um random forest bem simples mesmo. A gente fez um benchmark de boosting que era o G-Boost, um de Gradient, que foi o G-Boost, e um modelo de Deep Learning, que foi uma MLP bem simples. Aí passando para os nossos que a gente fez futuramente, né? O G-Boost e o G-Boost, eles foram aplicados no dataset que a gente aplicou, Feature Engineering, então, além da limpeza básica, do tratamento de uso, que é a parte mais básica mesmo, a gente aplicou esses modelos em datasets que foram preparados para, tiveram um refinamento a mais de variáveis, foram criadas novas variáveis, então, para observar como que eles teriam de resultado. E a MLP, ela foi aplicada exclusivamente no dataset inicial, somente com as limpezas iniciais, então, para tentar identificar e criar relações que uma rede neural consegue ter. Então, basicamente, essa é a diferença das duas abordagens. Bom, vindo agora para a parte realmente da entrega 2, a nossa principal pedida eram realmente as GNNs, e a gente fez várias tentativas de vários formatos. A gente primeiro começou com um grafo completo, depois passamos por percebemos que o grafo completo estava fazendo basicamente nenhum efeito, o message passing não estava acrescentando em nada. Daí a gente passou por um grafo com as arestas baseadas em distâncias, depois arestas baseadas em conhecimento tático, do tipo, quais jogadores interagem mais com quais jogadores em distâncias de corridas, que são as que a gente está analisando, mas a gente não teve muito sucesso em nenhum formato. A GNN realmente pareceu falhar aqui. Daí a gente passou para a nossa segunda proposta, né, que eram a mistura de especialistas. E a gente primeiro começou com uma mistura de gaussianas, que teve um resultado até que razoável, né? No caso, era nosso melhor CFPS até agora, de 0.01248, e a gente fez uma mistura de especialistas com várias gaussianas e aplicando calibração beta depois, porque as caudas ainda não estavam muito bem ajustadas. Eu vou comentar isso um pouquinho mais pra frente. Tá aí, recapitulando aqui, eu não vou gastar muito tempo falando aqui sobre esses experimentos aqui, porque tá tudo bem escrito nos notebooks e o vídeo tem tempo limitado, então eu vou focar mais no modelo final que a gente tá entregando. Mas, recuperando aqui, a gente tinha o nosso baseline do XGBoost, e a gente fez um XGBoost de implementação própria, que utilizava na própria nossa RPS e não mudou absolutamente nada, o que faz até um pouco de sentido, porque essa RPS funciona como um erro quadrático médio para duas distribuições, então achei bem interessante notar isso. A gente tinha o NGBoost, que era o nosso baseline da mistura de especialistas, e aqui a gente realmente viu um desempenho uma melhora de performance razoável, bem significativa, na verdade, né? E a gente tinha a NLP simples, que era o nosso baseline para todas as nossas GNNs, e na verdade todas as GNNs ficaram pior do que os baselines da NLP simples. Então aqui a gente tinha a mistura de especialistas e tinha a NLP. E essa NLP nos deixou pensando, tipo, por que ela funcionou? O que deu certo ali que as GNNs não tinham? E daí a gente foi investigar essa NLP. E fizemos vários experimentos também, e a gente chegou à conclusão que o centro da distribuição dela estava bem ajustado. O problema que estava levando o erro lá para cima era as caudas. As caudas, elas tinham poucos dados, elas, obviamente, elas serviam como uma classe minoritária, e não é exatamente isso, mas enfim... tinham poucos dados relacionados às caudas, eram situações extremas, e a gente percebia que o erro aumentava quanto mais distante ali do centro da distribuição a gente ia. A gente até tentou melhorar essa própria NLP, como a gente colocou aqui, a gente experimentou tipos de laws diferentes, a gente experimentou calibrações diferentes, inclusive o próprio beta calibration, e todos esses ajustes, eles ofereceram uma melhoria, mas não foi uma melhoria tão significativa a ponto da gente falar, nossa, não, isso aqui a gente achou que tá legal. E daí a gente pensou, o nosso problema principal realmente é a falta de dado nas caudas. O que a gente pode fazer, do ponto de vista de modelagem de arquitetura, já que todas essas estratégias menores, eu vou chamar assim, né, como usar uma loss específica para focar nesses exemplos mais extremos, ou fazer uma calibração pós-treinamento, como nenhuma dessas abordagens estava dando conta, o que a gente pode fazer, do ponto de vista de modelagem, para tentar suprir essa dificuldade do nosso dataset. E foi aí que a gente chegou no nosso modelo final, que é também uma mistura de especialistas. Mas aqui a gente manteve a modelagem do centro da distribuição. E aqui, esses thresholds, né, a gente primeiro determinou estatisticamente quais seriam as melhores sugestões de thresholds para a gente inicializar, mas depois eles foram aprendidos pela rede. Então, eles funcionam como um hiperparâmetro. E daí a gente deixou aqui nessa região central da distribuição a modelagem que a gente estava seguindo, uma de contagem de frequência cumulativa, que a gente tem aqui os bins entre o lado esquerdo e o lado direito, bins de uma jarda. E daí, para as caudas, a gente decidiu fazer uma distribuição paramétrica, uma modelagem paramétrica. A gente tinha algumas sugestões de distribuições que poderiam se ajustar melhor às caudas, né, que a gente viu lá acho que foi o primeiro gráfico da análise exploratória, a distribuição das caudas, e daí a gente tinha uma ideia assim, de quais distribuições podiam ser legais, podiam servir aqui. A gente fez teste estatístico com elas e viu a significância ali do fit, e daí a gente determinou que para a cauda esquerda, ou seja, das jardas perdidas, a distribuição Weibull, só que refletida, né, porque aqui a gente está falando de perda de jarda, então seriam números negativos, e a Weibull restritamente positiva, então a gente tem que fazer essa reflexão, mas nada demais. E na cauda direita, a gente... o melhor fit foi de uma distribuição Pareto,
lei de potência, né, até bem interessante. E para essas duas distribuições, a gente não fez a contagem por frequência. A gente fez a rede aprender os parâmetros que definem elas, né, no caso são 2 parâmetros para cada distribuição. Então a gente tem aqui, se eu não me engano, ficaram 19 bins aqui no meio, que são previstos como se fosse uma classificação. E daí a rede vai tá? Enfim, vai retornar mais 2 parâmetros aqui para definir a cauda esquerda e mais 2 parâmetros para definir a cauda direita. E no caso mais 2 parâmetros para os thresholds, mas enfim. E daí com base nessas 3 distribuições aí, né, uma para a cauda esquerda, uma para o centro e uma para a cauda direita, a gente calcula o CRPS. Claro, tem que ter um cuidado ali pra gente manter aquela coisa de somar pra acumulada, né? Função acumulada da função ser monotônica, mas a gente faz todos esses cuidados, a gente aplicou tipo uma ponderação em que o peso era correspondente ao espaço da região, o espaço aqui no eixo X, e a gente usou como se fosse uma softmax pra fazer isso. Enfim, e depois disso, a gente viu que realmente a calibração das caudas ficou muito melhor, né? No CRPS, isso não se manifesta, assim, tinha um CRPS menor do que todos que a gente tinha obtido até agora, mas o que mais nos chamou a atenção não foi nem o CRPS, foi mesmo a precisão das caudas. Ficou um modelo muito mais assertivo ali nessas distribuições, nesses casos extremos. E, ainda mais sobre isso, a gente aplicou também uma calibração beta aqui nos experimentos anteriores. A gente viu que funcionava muito bem no nosso contexto. E a gente, com essa distribuição aqui, com essa modelagem, parte via frequência, parte paramétrica e com calibração beta no final, a gente fez o nosso modelo final, né? Tudo isso consiste no nosso modelo final, que obteve o nosso menor CRPS de 0.01246. Que não do ponto de vista assim, computacional, não tem um custo muito acima dos baselines que a gente estava propondo. Inclusive, muito parecido. Na verdade, se eu não me engano, demorou mais para rodar esse baseline aqui com as gaussianas do que esse aqui. Porque essa parte da região a gente usou um modelo já pré-treinado. Então, a gente tinha mais estabilidade com relação a isso. Inclusive, os learning rates eram diferentes. E foi isso. E como eu estava falando, né, o CRPS, ele é só um pouco menor do que a outra modelagem de especialistas que a gente tinha feito, mas a adequação na cauda realmente foi muito melhor. A gente tem um erro muito mais, eu vou dizer, suave, assim, no sentido de que ele não cresce, sei lá, exponencialmente, conforme a gente vai chegando perto das caudas. E esse foi o modelo final que a gente entregou.